Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro diário. O Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luiz Querine Vilar. Eu espero que a sua semana esteja sendo de paz, de luz, de reflexão, de renovação e espero convictamente que o Pão Nosso esteja levando uma fagulha de luz e de esperança a você que tem me acompanhado de vários locais diferentes aqui do Brasil, de Portugal e do mundo. Que alegria em estarmos juntos, que alegria em receber mensagens tão carinhosas, estimulando-nos a seguir dia após dia as lutas, as batalhas, as dificuldades que surjam em nosso próprio caminho. Do livro Passos de Luz, volume 3, livro de minha autoria, cujo os direitos autorais pertencem e mantêm uma parte das atividades assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, veremos hoje o capítulo 62. Acreditar. Crer em Jesus é desafiador, devido aos convites diários para vencer a si mesmo e as imposições do mundo. Crer em Jesus não basta dizer apenas eu confio em Jesus, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Não é apenas isto. Eu posso dizer tudo isto, mas não sentir o que eu estou dizendo. O que eu falo nem sempre é reflexo do que eu penso, do que eu idealizo, do que eu sinto. Então a frase de hoje, acreditar. A primeira pergunta do Pão Nosso de Cada Dia de hoje. Nós verdadeiramente acreditamos em Jesus e consequentemente nos seus ensinamentos? É a primeira pergunta para nós refletirmos. Segundo, partindo da ideia que nós cremos em Jesus, quais serão os desafios que surgirão ao longo de nosso caminho? Aqueles mesmos que enfrentamos nos últimos milênios. Os mesmos desafios. Relacionamento, os conflitos conosco mesmo, as divergências no meio em que estamos. E como ser um cristão num momento tão aturdido da humanidade, tão complexo da humanidade, sem real compreensão de como ficará daqui para frente, não nas questões de como será, mas nas questões dos hábitos e do nosso próprio comportamento. Como ser um cristão na atualidade? Como ser um cristão com as imposições que o mundo nos oferece? Será que hoje é mais fácil ser cristão do que há 2000 anos atrás? Em algumas partes sim, em algumas partes não. Será que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há 2000 anos atrás, eu conseguiria dar a minha vida pelo Cristo, como os primeiros cristãos faziam nas arenas, sendo um divertimento para os romanos? Desencarnando, seja nos circos, sejam nas arenas improvisadas, com os requintes de crueldade? Será que na hora que eu visse aqueles leões, aquela algazarra, aquele vozerio, eu não abjuraria o Cristo? Então é muito difícil compararmos épocas, são mentalidades, costumes, pensamentos diferentes de uma época para outra. Mas o acreditar é fundamental. Eu vi que ao longo da pandemia, por dizermos muito pelos lábios, nós deixamos muito a desejar como cristãos. Nós deixamos muito a desejar em casa, no trabalho, na sociedade, no centro espírita, perante a espiritualidade. Então que nós possamos acreditar não apenas dizendo, mas vivendo, com comportamento, com exemplo, com gestos,
com atitudes. É aí que se reconhece o verdadeiro cristão. Pensemos nisto, mas pensemos agora